Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Uma semana iniciando aí debaixo da bênção do Senhor. Semana 48, né? Como nós avançamos, graças a Deus. Estamos chegando aí já praticamente nas últimas semanas do ano, né? Deus tem sido bom para nós. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia, por essa semana que está iniciando, por essa segunda-feira, pela tua graça, Senhor, que tem sido derramada no meu coração, no coração de cada um dos teus filhos, pela revelação, Senhor, que o Senhor tem trazido a cada dia na nossa vida, através da palavra, de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, daquilo que o Senhor tem feito em nós, Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por essa palavra. Te agradecemos, Deus, e te louvamos até aqui. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então, hoje, semana 48, dia 1, né? Primeiro dia da semana, segunda-feira, dia 20 de novembro. Nós vamos aí para os últimos dias já de novembro. E hoje a gente vai ler, então, Atos, capítulo 9 e 10. Continuando aí o início da igreja, né? Desse avanço em que os discípulos... depois da ressurreição de Jesus, começa o seu ministério com o auxílio do Espírito Santo, né, dando ousadia, intrepidez para eles, e assim eles vão avançando. Capítulo 9 diz assim: Enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Dirigindo ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu-lhes uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os seguidores de Cristo que encontrasse ali, tanto homens como mulheres, seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora, levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego e ele teve de ser conduzido para Damasco e esteve lá 3 dias cego. Ele ficou sem comer e beber. Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão. Ananias, pronto, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à rua chamada direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando. Eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias, entrando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Mas, Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. E ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos os que invocam o seu nome. Porém, o Senhor disse a Ananias: Vá fazer o que eu te digo, porque esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e encontrou Saulo em casa, pôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você na estrada, me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e recupere a sua vista. No mesmo instante, foi como se tivessem caído escamas dos olhos dele, e Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. Então ele comeu e ficou forte novamente. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco vários dias e foi para a sinagoga a fim de anunciar que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que ouviam Saulo ficavam maravilhados. Este não é o mesmo homem que perseguia tão ferozmente os seguidores de Jesus em Jerusalém? Perguntavam eles. E nós sabemos que ele veio aqui para prender a todos e levá-los presos aos sacerdotes principais. Saulo se fortalecia cada vez mais na pregação e os judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. Depois de algum tempo, os líderes judaicos resolveram, de comum acordo, matá-lo,
mas Saulo foi informado do plano deles, de que estavam vigiando os portões da cidade dia e noite, preparados para matá-lo. Então, durante a noite, alguns dos discípulos desceram Saulo num cesto, através de uma janela no muro da cidade. Ao chegar a Jerusalém, ele tentou encontrar-se com os discípulos, porém todos estavam com medo dele, pensavam que estava fingindo e que não fosse realmente um discípulo. Então Barnabé levou Saulo aos apóstolos e contou como ele tinha visto o Senhor no caminho de Damasco, o que o Senhor tinha dito e tudo a respeito da sua poderosa pregação no nome de Jesus. Assim eles receberam Saulo e depois disso ele andava livremente em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Foi então que alguns dos judeus de língua grega, com os quais ele tinha discutido, conspiraram para matar Saulo. Contudo, quando os outros crentes souberam desse perigo, levaram-no a Cesareia e o enviaram à cidade dele, Tarso. Enquanto isso, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e crescia em força e em número. Os crentes aprendiam a andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Pedro viajava de um lugar para o outro, a fim de visitar a todos, e em uma de suas viagens foi visitar os crentes na cidade de Lida. Ali ele encontrou um homem paralítico chamado Enéas, acamado havia 8 anos. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Levante-se e faça sua cama. E ele levantou-se no mesmo instante. Então a população inteira de Lida e de Sarona voltou-se para o Senhor quando viram Enéas curado. Na cidade de Jope havia uma mulher chamada Tabita, que em grego é Dorcas, uma crente que estava sempre praticando boas obras e dando esmolas. Por esse tempo ela ficou doente e morreu. Os amigos dela procuraram um sepultamento e puseram Dorcas numa sala elevada. Mas quando souberam que Pedro estava perto de Lida, mandaram 2 homens dizer-lhe: por favor, venha depressa para Jope. Assim Pedro foi com eles e logo que chegou, levaram Pedro para cima, ao lugar onde Dorcas estava. A sala se encontrava cheia de viúvas que choravam e mostravam-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito para elas. Mas Pedro pediu que saíssem todas do quarto e então se ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: levante-se, Tabita. E ela abriu os olhos. Quando viu a Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. Então chamou os santos e as viúvas, apresentando-a viva. A notícia correu por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu muitos dias em Jope, morando com Simão, o curtidor. A igreja continua então avançando e aqui nesse momento nós encontramos o testemunho da conversão de Saulo, né? O chamado Paulo em grego. Então nós temos esse homem que foi um dos maiores, né, escritores do Novo Testamento, não maior em obras, porque talvez todos os discípulos de Jesus daquele tempo fizeram muito pelo Evangelho, mas Paulo teve a disposição e o entendimento de escrever para cada uma das igrejas, para os irmãos. Então nós temos muito do Novo Testamento a partir de Paulo por conta dessa disposição da escrita de Paulo, né, do conhecimento que Paulo tinha da escrita, de como ele podia se comunicar através das cartas. E é por isso que esse homem foi tão usado pelo Senhor. Pedro também, nesse mesmo capítulo, está avançando com a pregação do Evangelho, curando muitas pessoas e, por fim, ainda ressuscita Dorcas, né, uma mulher ali piedosa da cidade de Jope. E a igreja vai avançando. Nós vemos aqui pequenos trechos e a gente pensa que isso aconteceu de um dia para o outro. Não, nós já temos aí no mínimo alguns anos caminhando com esses acontecimentos e muitas outras coisas estavam acontecendo ao redor de Jerusalém, Judéia, Samaria e já em outras localizações ao redor do Império Romano. Capítulo 10. Nós temos assim: morava em Cesareia um centurião do exército romano chamado Cornélio, comandante de um regimento conhecido como italiano. Ele era um homem piedoso que tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Praticava a caridade com boa vontade e orava continuamente a Deus. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele teve uma visão. Nessa visão ele viu claramente um anjo de Deus que veio na direção dele e disse: Cornélio.
E Cornélio ficou olhando para ele, cheio de medo. O que o Senhor quer? Perguntou ao anjo. O anjo respondeu: as suas orações e suas boas obras subiram como oferta diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope procurar um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado com Simão o curtidor, na beira da praia, e peça que venha visitar você. Logo que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus servos da sua casa e um soldado piedoso da sua guarda pessoal, disse o que tinha acontecido e enviou todos a Jope. No outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa dele para orar. Ele estava com fome, porém, enquanto preparava o almoço, teve uma visão. Ele viu o céu aberto e um grande lençol de pano grosso, preso pelas 4 pontas, que descia ao chão. No lençol havia toda espécie de animais, répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Nunca, Senhor, disse Pedro, pois em toda a minha vida nunca comi algo impuro ou imundo conforme as nossas leis judaicas. A voz falou pela segunda vez: não contradiga a Deus, não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão repetiu-se 3 vezes. Depois o lençol foi recolhido ao céu novamente. Enquanto Pedro refletia acerca do significado da visão, dos homens enviados por Cornélio havia encontrado a casa e achavam-se do lado de fora do portão, perguntando se aquele era o lugar onde morava Simão, conhecido como Pedro. Nesse tempo, enquanto Pedro ainda estava meditando sobre o significado da visão, o Espírito Santo disse a ele: Simão, estão aí 3 homens para falar com você. Levante-se, desça para encontrar os 3 e vá com eles. Fui eu quem os enviei. Assim Pedro desceu. Eu sou o homem que vocês estão procurando, disse ele. Qual é o motivo que os trouxe até aqui? Os homens responderam: nós fomos enviados pelo centurião romano Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, que tem um bom nome entre o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse o Senhor à casa dele, para que viesse e falasse a ele o que Deus quer que seja feito. Então Pedro convidou os 3 para entrar e ser seus hóspedes aquela noite. No outro dia foi com eles, acompanhado por alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio estava esperando por ele e havia reunido seus parentes e amigos íntimos para conhecerem a Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio prostrou-se diante dele em adoração. Mas Pedro disse: levante-se, eu não sou um Deus, sou um homem como você. Então ele se levantou e os 2 conversaram durante um momento e depois entraram onde muitas pessoas estavam reunidas. Pedro disse: vocês sabem muito bem que é contra as leis judaicas que eu entre na casa de um gentio. Mas Deus me mostrou numa visão que não devo chamar ninguém de impuro ou imundo. Por isso eu vim logo que fui procurado. Agora digam-me o que querem. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava orando como de costume, a esta hora da tarde, quando de repente um homem apareceu em minha frente, vestido com um manto brilhante, e ele me disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e as suas boas obras foram observadas por Deus. Envie agora alguns homens a Jope buscar Simão, chamado Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, na beira da praia. Por isso, imediatamente mandei procurar o Senhor, que fez bem em vir tão depressa. E agora nós estamos aqui, esperando na presença de Deus, desejosos de ouvir o que o Senhor ordenou que nos falasse. Então Pedro respondeu: agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Em cada nação ele tem aqueles que o adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a ele. Tenho certeza de que vocês ouviram a respeito da mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Essa mensagem tem se espalhado por toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo de João Batista. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Viveu fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em todo Israel e em Jerusalém, onde o mataram, levantando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por certas testemunhas que o mesmo Deus tinha escolhido de antemão, nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos.
e ele nos mandou pregar a boa nova em toda parte e testemunhar que Deus o colocou como juiz de vivos e de mortos. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crer em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. Quando Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a palavra de Deus. Os judeus convertidos que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva do Espírito Santo fosse derramada até sobre os gentios. Não podia haver dúvida sobre isso, porque eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. E Pedro perguntou: será que alguém vai proibir que eles sejam batizados com água, agora que eles receberam o Espírito Santo como nós? Então mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois disso, pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Gente, o testemunho de Cornélio e em seguida Pedro, né, justamente indo até a casa desse homem para pregar as boas novas, com uma unção apostólica, né, uma unção que trazia então esse desatar para os gentios também, não somente a judeus, que até o momento era o que Paulo tinha alcançado, o que Pedro tinha alcançado, mas agora também os gentios estavam sendo alcançados, justamente pelas suas orações, pelo temor a Deus, porque agora Deus já estava se manifestando, não somente a judeus, mas também a gentios. E Pedro então é esse que é confrontado primeiramente com a sua fé, confrontado com as suas leis e regimentos judaicos, para entender que Deus estava alcançando também gentios de todos os lugares, e era só o início daquilo que Deus estava fazendo ao redor do Império Romano e iria até os confins da terra. Pedro, nesse momento, então, é usado pelo próprio Senhor para levar as boas novas e testemunhar o descer do Espírito Santo sobre toda a casa de Cornélio, sobre todos os amigos que ali estavam, os parentes e tantos outros gentios que estavam ali na casa de Cornélio, ouvindo o testemunho de Pedro naquele momento. Amém? Nós vamos avançar vendo esse tipo de testemunho, porque é isso que o livro de Atos vai mostrando para nós, e em seguida as cartas, né, vão sendo intercaladas aqui para nós também, junto na leitura a partir de hoje, e a gente vai vendo que Deus começou a fazer através desses homens que ele havia treinado, né, vivido com Jesus durante todo o seu ministério, através do seu discipulado. Deus abençoe, gente. Ótimo domingo, ótima segunda-feira para vocês. Eu tô aqui gravando no finalzinho do domingo, por isso que a gente confunde. Mas ótima semana aí para vocês, ótimo dia, né? Ótima segunda-feira, e que o Senhor possa nos levar essa semana debaixo da sua graça, da sua comunhão, e assim a gente vai avançando também aqui com a nossa leitura, em nome de Jesus. Perseverem, fiquem firmes. Nós estamos chegando ao fim da leitura de 2023 já, daqui a algumas semanas. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.